Binaural Rádio Rural, um podcast sobre sons e arquivos rurais. Série Tramontana, episódio número 33. Comuns, comunals, comunales. Continuamos a apresentar uma série de podcasts de Binaural Rádio Rural, integrada no projeto Rede Tramontana, cofinanciado pelo Programa Europa Criativa, que consiste numa cooperação entre 11 organizações culturais de zonas montanhosas de Portugal, Espanha, França, Itália, Roménia, Polónia e Albânia, todas elas a trabalhar na interseção entre a investigação etnográfica e as práticas artísticas contemporâneas. Ao longo dos episódios desta série de podcasts, abordamos de forma criativa temas rurais como o agropastoralismo, a transumância, as manifestações e simbologias da água, a mudança social e o seu impacto na paisagem e na produção e consumo de alimentos, a migração ucraniana para as zonas rurais da Europa, entre outros. Este episódio é realizado em coprodução entre a Binaural Nudar, a AEPGA e a Sincrónicas, uma organização cultural da Comunidade Valenciana, consistindo numa viagem ao longo do tempo e do espaço sobre como se desenvolveu o espírito comunitário, desde os alvores das civilizações mediterrânicas até ao sentido atual da gestão coletiva de montes pelas comunidades de baldios. Viagem essa que foi trilhada a partir das reflexões de vários especialistas ibéricos, assim como pelo acompanhamento de uma experiência concreta de revitalização de baldios, em curso na freguesia do Gafanhão, pertencente ao concelho de Castro Daire, na região portuguesa de Viseu Dom Lafões. Entrevistas conduzidas por Luís Costa e Ana Rodrigues. Entrevistas a Ramon Puig, Miguel Nóvoa, Paulo Quintela, Emília Pereira, Arlindo Pereira, Maria de Fátima Camões e Fernando Camões. Paisagens sonoras, masterização, textos e voz de Luís Costa. Texto adicional de Félix Rodrigo Mora, extraído do seu livro El Comunal, de 2022. Peça musical de Sara Fevereiro. Manhã de domingo de Páscoa de 2025, na cidade de Vinarós, província de Castellón, Comunidade Valenciana. Diversas confrarias locais tocam bombos e tambores, enchendo as ruas com os seus ritmos, enquanto os sinos das igrejas da cidade soam para reunir as pessoas para as celebrações do dia. Estas confrarias representam um tipo de comunidade espontânea, grupos formados voluntariamente por pessoas que se juntam em torno de uma causa comum, seja para celebrar uma festa, realizar um trabalho, defender um direito de uso coletivo de um monte ou de um recurso natural, ou ainda realizar quaisquer outras atividades que possam fortalecer os laços entre os membros de um grupo social.
Viajamos até Vinarós por outro motivo bem diferente de assistir às procissões de Semana Santa. Queríamos conhecer e falar com Ramon Puig, um historiador com um passado ligado ao pequeno comércio de bairro e à resistência antifranquista, e que depois de cumprir meio século de vida, começou a escrever uma série de livros relacionados com aspectos da história local e regional, fruto das suas próprias investigações. Ramon Puig define-se como um comunitário, e muito do que pensou e escreveu sobre o assunto foi fruto de conversas animadas com o conhecido investigador Félix Rodrigo Mora. Ramon Puig convidou-nos a encetar uma autêntica viagem através da história dos processos comunitários desde as civilizações antigas, formando uma tela de fundo sobre a qual iremos apresentando outras histórias comunitárias mais recentes. Parlades comunals a partir de documentació és complicat. Aquí sí que se té que fer més bé deducció. Quan se va fundar la ciutat d'Atenes es va crear un nou món que és les ciutats-estats, però que van tindre que recurrir a fer assemblees per a prendre decisions en el poder. Des del punt de vista acadèmic, sembla que Atenes, ciutat, va inventar les assemblees populars. I la pregunta que se fa és com és possible que un règim contrari a les assemblees populars tingui que recórrer a reunir la població per a que prenguen, no per a que prenguen decisions com toca, sinó perquè rectifiquen les decisions que prenen els polítics. Simplement les assemblees d'Atenes el que feien era dir sí o no al que diuen ells, però ja no participaven. Però, clar, la pregunta és, el que la gent tingui que participar d'una manera o d'una altra en la política d'Atenes, d'on ve? Així, a partir de la pregunta d'on ve, pues sí, claro, de les tribus, de les diferents tribus que hi havia a la zona que després va ser Grècia, i després preguntaries, i després d'on ve? I així fins a l'infinit. I la resposta més coherent, que no està documentada, és que si no fora per el sentit comunal, la humanitat no existiria. En principi eren famílies prehistòriques, famílies amples, evidentment, perquè no hi havia pares, ni mares, ni fills, ni res, eren tot grups de la mateixa sang, i tot el que feien ho feien en comunitat, natural com en els animals, exactament com en els animals que són sociables. I això va evolucionant fins al segle XXI, però l'origen és sempre els grups humans. Mas qual será a origem dos usos comunitários de montes, terras de cultivo e de recursos naturais na Península Ibérica? Vários autores apontam a estrutura de clãs dos povos germânicos que se instalaram após a queda do Império Romano como a raiz do que mais tarde se veio a chamar baldios em Portugal ou comunales em Espanha. Outros, como Félix Rodrigo Mora, negam esta hipótese e situam a origem nas comunidades rurais do território do atual País Basco. Por sua vez, Ramon Puig centra a sua análise no conceito de comunidades naturais, aquelas que, por força das circunstâncias e das especificidades geográficas e sociais, atuariam naturalmente de forma coletiva, sendo para este historiador o fator principal que teria consolidado esta forma de organização fundiária a partir da Idade Média. El comunal és anterior a l'edat mitjana. Els comunals com una vida comunitària natural. Això ha existit sempre. Ningú en el món rural vivia individualment. Mai en la història, això no ha existit mai. Podien tindre cada un la seva terra per a poder comunicar-se des del lloc on estaven en una zona, per exemple, que hi hagués aigua i que necessitessin alguna cosa,
s'havia de fer un camí. Això no podia fer una persona sola. I en diferents llocs, en diferents condicions, s'adaptaven al que hi havia, i a les muntanyes, per exemple, era diferent que a les valls, però cada un tenia la seva estructura per a poder sobreviure. Quan realment se comença a parlar de comunals, és realment en l'edat mitjana, al voltant del segle X, ja avançada l'edat mitjana, però les formes que fan possible això ja existien de sempre. Són ciúns. Anda. Saímos de Vinarós com destino a Portugal, percorrendo quase 900 km por terras da Comunidade Valenciana, de Aragão e de Castela e Leão, até que cruzámos a fronteira de Miranda do Douro, localidade transmontana banhada por um dos 4 rios que colocam em contacto regiões de Portugal e de Espanha, o Minho, o Douro, o Tejo e o Guadiana. Algumas dezenas de quilómetros mais à frente chegámos a Vimioso, onde nos esperava Miguel Nóvoa, o coordenador da Associação para o Estudo e Proteção do Gado Asinino, para conversarmos sobre o passado, presente e futuro dos baldios no norte de Portugal. Como as nossas aldeias estão organizadas, não é? Aqui muito visível no nosso Planalto Mirandês, onde se verifica, não é, que cada aldeia está mais ou menos a 7 km de distância uma da outra, não é? Isso também é explicado pela distância natural que um carro de vacas poderia fazer entre uma aldeia ou outra, ou do trabalho, não é, que daria para ir ao monte comunal, ao baldio, ir buscar matos e regressar no mesmo dia, sem que essas duas aldeias entrassem em disputas e em guerras, não é? De alguma forma fomos-nos organizando de maneira a que cada um vivesse em paz com a sua aldeia, com a zona peri-aldeia e com os seus matos e com os seus baldios, não é? Onde também iam usufruir. Inclusive há um estudo feito em 1930 por um engenheiro agrónomo aqui numa aldeia de Zeive, Carrazeda de Anciães, que é o único documento histórico que eu tenho conhecimento, que dizia que cada família, para produzir 0,6 hectares de horta, precisava e usava 8 hectares de matos para fazer estrume, para adubar essa horta. Não é? Obviamente também estamos a falar de solos mais pobres, mas uma horta é sempre conhecida por ser o solo mais fértil onde fazemos a nossa produção hortícola, mas sem azoto, não é? Sem azoto, sem fósforo, sem magnésio, sem um conjunto sem potássio, não existe o desenvolvimento do fruto, não é? E as pessoas, sabendo disso, sabiam, não é? E estão retratando, não é, que precisavam de cada família pelo menos de 8 hectares de matos disponíveis para produzir o seu material, não é, de sobrevivência, batatas, couves, tomates, não é, todas as hortícolas que se iam grão de bico, tudo o que se juntava durante o ano para sobreviver, não por um ano, mas para 2, não é? Ou seja, nos últimos 50 anos ou nos últimos 80 anos, onde vivemos de alguma forma numa certa abundância, não é? Em que as pessoas tinham necessidade de acumular por mais que um ano, porque se o ano seguinte não fosse favorável, poderiam ter que passar fome e inclusive morrer à fome, daí todo este pensamento. Penso que é de alguma forma nesse contexto que surgem os montes comunais ou os baldios, os compartes, não é? De alguma forma, e toda essa forma comunitária em que podemos nos retratar. É também um outro livro, não é, muito interessante de se poder ler, não é, que é o nosso
etnógrafo, não é? Antropólogo Jorge Dias, não é? Que fez um trabalho também sobre a vida em comunidade em Rio do Nor, em Vilarinho das Furnas, que, não é? Que se chama mesmo o comunitarismo e a vida em comunitarismo, em que de alguma forma também é um bom exemplo daquilo que podem ser os baldios. Regressamos com o ímpeto de baixar do terreno das ideias ao da realidade concreta, de como se gera um baldio no ano de 2025. As circunstâncias da vida fizeram-nos estar envolvidos no processo de retorno à gestão pela população dos baldios do Gafanhão, uma antiga freguesia do concelho de Castro Daire, situada na margem sul do rio Paiva, composta por meia dúzia de pequenas aldeias, além do rio, Casal, Vila, Avó, Lomba da Avó, Grijó, Raso e Santo Estevão. Entrevistámos alguns habitantes que acompanharam o processo de desertificação das aldeias da região. Um que se iniciou nos anos 60 do século passado e que implicou uma alteração substancial dos usos dos montes. Da pastorícia e da recolha de estrume para os gados, passou-se a um modelo de quase exclusiva produção silvícola de pinheiros e eucaliptos. Dois casais, Arlindo e Emília Pereira e Fernando e Fátima Camões, elaboraram sobre várias questões relevantes. Por um lado, os nomes e a localização exata dos montes baldios, um problema crescente face à transição das gerações, em que só poucos habitantes mais antigos conhecem o terreno com a palma das suas mãos. E, por outro lado, o processo de venda de madeira do baldio, em que parte dela é efetuada ao abrigo de acordos de cogestão com um organismo do Estado, o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. Ouçamos as vozes desta comunidade concreta e acompanhemos um processo de marcação e de contagem de árvores para serem objeto de um leilão de venda pelo dito Instituto Estatal. Antigamente havia muitos gados. Havia muito gado na freguesia, havia aqui uma, duas vigias. Muita gente. Havia muita coisa. A nível de gado, a nível de animais havia vacas, havia ovelhas, havia cabras. Pronto, e depois cada um tinha um... E o meu avô, por acaso o meu avô, era um homem que tinha, naquela altura, tinha para aí algumas 50 ou 60 cabras. E então tinha aqui, como a minha avó pertencia aqui, chamava na casa do Solheiro, e mais. Nós aqui chamamos, vá lá, onde metia o gado, chamámos umas cortes, onde metia as cabras e vinha com elas para estes baldios aqui. Pronto, vinha para aqui e à noite metia-as ali, outro dia vinha outra vez para aqui, para estes próprios baldios. São Estevão, o Raso, além do Rio, a Vila, e o Casal, usufruíam estes destes baldios. Depois há outros baldios da freguesia, mas para baixo, para as populações da Avó e Lombas. Há o da Pedrinheira ali, os daqui também usufruíam. Sim, sim. Aqui na Pedrinheira e Pedrinheira Costa Quente. Não, Já era Pedrinheira e Costa Quente. Também pertencia aqui em cima, mas também pertence aos da Avó. Tudo é a freguesia. É a freguesia. É tudo da freguesia. Porque é como quem mais usufruía isto aqui em cima era os daqui de perto. cima. Era os daqui de cima. Além do Rio, Vila, Casal. Cada zona tem o seu nome. Não é Cova Grande. Sim. Chão de Passarinho. Chão de Passarinho. E depois havia ali um caminho que ia até diante ao alto, que chamávamos o Alto da Portelada. Depois havia o Pneu do Cântaro, lá de baixo, as casinhas, as covinhas, porque as casinhas já é do outro lado. As covinhas, no chão de Passarinho, a gente subia, havia o caminho, subia-se o alto, que era ali aquela parte que é o Carvoal, e lá no cimo chamámos o Alto do Talegre. Porque estava lá um Talegre. No cimo. Onde faz partilha com
a freguesia de Covas do Rio. Covas do Rio. Estava lá. Agora não sei se já ainda, mas acho que já lá não está. Não sei se Acho que já lá não está. existe isso. Já lá não está. Saímos daqui, era logo a Fraga Soieira, Portal da Fraga era aqui. Fontaiana. Pronto, mas também tinha um nome, que é Fontaiana. Tinha Havia lá assim uma estes fonte. nominhos todos, aquele padinho ali, olha, até... Normalmente a madeira dos baldios, essa madeira dos baldios que estamos a falar, que temos aqui na freguesia, normalmente devia ser investida, esse dinheiro devia ser investido aqui nas nossas aldeias. Há o baldio, pertence ao povo e à junta. E há a floresta. A floresta é mesmo do Estado. Tudo que der é do Estado. E os baldios pertencem ao povo. Pronto, nós aqui também temos as duas coisas. Temos uma área grande de baldio, que é o nosso baldio aqui, e temos uma parte que é o tal que vai de Luíses, lá abaixo, é a floresta. Porque o meu marido andou lá pela Essa parte da floresta, tudo que for madeiras que as vendam, é do Estado. O que for dos baldios, normalmente, portanto, foi quando formaram a Comissão de Compartes, era para gerir o dinheiro que se gasto aqui nas obras que fosse preciso. Foi quando esse Sr. Bernardo formou a Comissão de Compartes, porque havia. A floresta fez não foi uma plantação, foi semeado um pinhal que está a pé da escola, lá abaixo, que ardeu. Então a floresta, o primeiro corte era deles. E eles só davam à junta um X% daquele corte. Mas tinham que formar uma comissão de compartes. A junta não podia ir lá buscar aquele dinheiro. Foi então quando o Bernardo formou uma comissão de compartes para ir lá buscar a percentagem à floresta. E daqui para também o lote deles. Até a paiva, tem fita. Vai ser feito agora. Tem fita, por exemplo, porque um 8 espera. Está a ver? E esta lá em baixo? Aqui um 8 aqui, ó. E essa fica lá abaixo a paiva. Está ali, não tem mais nada dele. É ali que já Está aqui. Esta fita fora. Está a estourar aí. Ó. Está a estourar aí. O Zé gosta de pôr fitas em todo lado. Aqui lá abaixo. Eu numero os lotes e ponho logo a seta a indicar logo lá para baixo. Sim, a gente já sabe que é por ali. Pronto. Está marcado. Vamos ver aqui em cima para tirar as fitas. Vamos ver que elas são. Eu já fico. Não deixem ficar nenhuma. Eu lembro que eu vi aqui. Esta parte aqui tudo para eles. E então, andaram toda à volta. Quando chegaram aqui, não, nada para aqui, era para lá. Se houver engano de 10 ou 3 bilhetes, isto não é para pessoas particulares, é diferente. Mesmo livre. Agora, entre dois conselhos diretivos, mais 10 para ali e mais 10 para aqui, fará a diferença. Não faz nada. O que os seus colegas havia um colega que tinha uma folha com. Ele está a marcar o quê? Aí ele está a tirar os pontos. Os pontos, não é? É, os pontos. Pois. Que é para depois fazer os lotes, não é? Para depois definir os lotes. Ele tem a folha para apontar, porque eles vão marcar e dão-lhe a medida dos pinheiros. Agora, assim, e ele aponta. Agora vou marcar o lote 8. Escolhemos nós, no lote 8, que tinham marcado, por exemplo, 1000 árvores no lote 8. Mas dessas 1800 são vocês. Eles vão tirar 200 a 800 nós só ficamos com 200, estás a ver? É assim que funciona. Tem que ser descontado na folha de campo. Portanto, com base no que se definiu a nível dos limites. Exatamente. Agora, Mas eles estão a contar a ave podada? É. Contam mesmo a ave A podada. partir de 7,5 é tudo contabilizado. 7,5 para cima. 7,5 de diâmetro. Sim, da altura do peito. Da altura. Ok, já percebi. Agora, por exemplo, agora aqui, isto está tudo que fosse nosso aqui, não é? Não é fácil para nós. Não. E agora para o melhor. Agora aqui. Se esse espaço aqui, tinha aqui, neste lote, tinha aqui 1000 árvores. Agora, eles vão ver, tem
500 para vocês e 500 para nós. Vai para o lote 8, 500, e para o lote 9 é igual. Era a mesma coisa, que mesmo que isto tivesse sido vendido, porque os olhos estavam todos aflitos, não há problema nenhum, nós vinhamos cá, os pés estavam cortados, também sabíamos. Pois? Mas pronto, isto agora se juntassem tudo só num lote. Melhor para eles uma coisa, é que eles agora nunca mais marcavam isto aqui eles. Pois não. E ninguém mais lhe comprava. Agora depois de cá vir... E se calhar isto depois quem comprar o deste lado compra este também. É a ideia do seu dinheiro. Pronto, com menos compram, vender tudo. O dinheiro, depois aquilo é por tranches, está a perceber? Depois o seu dinheiro, quando vem as tranches, deposita na conta do Conselho Diretivo. De outra hipótese, né? Vocês não demorem muito, porque assim, se eles venderem, eles têm que dar logo um tanto, não tem? É uma calção. Metade. E depois dessa metade, o engenheiro vai tirar os 40% para os seus florestais e o restante vai depositar na conta do Conselho Diretivo. Se vocês não tiverem conta, não pode bem lá o dinheiro. Depois de termos viajado por contextos tão diversos, onde a ideia de espírito comunitário tenta subsistir, há uma pergunta que, quiçá, interessa fazer. Qual o futuro que se consegue antever para os montes comunitários? Uma possível resposta passa por entender os montes como ecossistemas holísticos, que poderão ser aproveitados e valorizados de formas alheias ao lucro imediato. A este título voltamos a Miguel de Novoa, o qual sugere uma mudança de paradigma que parece estar a gerar-se em termos da articulação virtuosa de várias dimensões: a agropastoril, a silvícola, a ambiental e a cultural, incorporando uma visão de equilíbrio e de sustentabilidade em direção ao futuro. A seguir a esse fenómeno, não é, da nossa florestação, surge um outro muito mais curioso, que é a eletrificação da nossa montanha, no sentido em que muitas das nossas montanhas têm condições de vento favoráveis e foram inundados, não é? Desde a Serra, não é? de Montemuro, desde todo o centro de Portugal, Coimbra, não é? Gerês, Montalegre, não é? Se formos a ver todas as nossas pequenas e médias montanhas onde tenham um pouco de vento e não seja parque natural nem área de rede natura, foram colocadas antenas eólicas. Não é? Curiosamente podemos ver a partir dos satélites e identificar as nossas áreas protegidas por as áreas que não estão, principalmente em zonas de montanha, pelas áreas que não estão afetas a parques eólicos. Não é? Aqui é fazer quase o reverse. Não é? Que as áreas protegidas e a rede natura criada em 2000 foi talvez a melhor ferramenta que a Europa desenvolveu para ficarmos com alguns santuários daquilo que poderiam ser áreas de grande valor de capital natural, que infelizmente não estão a ser bem geridas e não têm, ou melhor, não estão a ter o dinheiro suficiente para poderem ser bem geridas e para conquistar as pessoas, as comunidades que lá habitam. E mais uma vez, grande parte desta zona da rede Natura está situada em zonas de montanha, em zonas pedregrosas, sem grande interesse agrícola e onde também temos baldios em conjunto. Daí que, se conseguirmos encontrar novas estratégias de desenvolvimento dos baldios que ainda subsistem, sem parques eólicos, sem parques solares, sem outros desafios, deveríamos ser muito ágeis a conseguir salvaguardar esses terrenos comunitários para outro tipo de uso. Não é? A leitura do Jorge Dias e do espírito comunitário pode ter uma grande chave para um retorno àquilo que pode ser um regresso ao passado, porque penso que também muitas destas situações surgem por falta de pessoas, por falta de conhecimento. A seguir agora a essa vaga, vamos assistir à nova vaga que surge a seguir aos parques eólicos e aos parques solares, que
exigem, não é? Ou seja, se no nosso país estamos a falar de uma renda, se calhar noutro país como a Escócia ou como a Dinamarca, estamos a falar de uma exigência que 10 a 20% do projeto eólico que vai ser instalado naquele território tenha dinheiros daquela comunidade, não é? Eu preferia muito mais esse espírito. Ou seja, em vez de receber uma renda, eu faria um crédito ao banco com o apoio do município e tornava-me um investidor daquele parque eólico, 10%, 15%, que fazia com que todas as decisões inerentes ao parque eólico passariam intuitivamente pela aldeia e pela sua decisão. Ao estarem-nos a pagar uma renda, é mais olha, recebe lá. Bom, agora, a nova vaga que está para surgir, ou novas vagas, não é, que consigo identificar, uma é os serviços de ecossistema e principalmente o mercado de carbono, que aí estamos ainda para decidir o que é que pode ser. Não é? Pelo menos onde há um grande potencial florestal, diria, pelo menos que estou mais ou menos a observar, nos baldios do centro-norte, Boticas, Vila Pouca da Guiar, já foram feitos contratos há 80 anos com companhias, sejam elas elétricas ou outras, não é? Grandes empresas, que alugaram o baldio há 80 anos para poderem investir, para compensar e para obter compensações pelo mercado de carbono. Então eu acho que isso vai, principalmente onde houver floresta, sejam pinhos, sejam eucaliptos, isso vai voltar vai haver uma nova vaga, não é, de conquista pelos baldios. Daí que o que estamos a dizer é, e onde é que os compartes estão nisto tudo, não é? E que uso é que estão a fazer? O outro uso, não é? É também o uso que podemos dar ao turismo de natureza, ao turismo de montanha, ao investir o dinheiro que recebemos de diversos alugueres ou de uma antena eólica para realmente podermos construir uma montanha que será um chamariz, não é? Para os anos futuros, não é? Investir para haver uma maior resiliência ao fogo. Hacia una sociedad comunal. Programa reivindicativo y de acción. En primer lugar, es necesario poner el acento en la organización y la movilización popular, creando asambleas vecinales fuertes que defiendan el derecho a apropiarse o reapropiarse del comunal. El objetivo es crear un movimiento de demanda del comunal y de lo comunal o convivencial, es decir, no solo de los territorios comunales que aún hoy pueden ser reivindicados, sino también de exigencia de devolución de todo lo que el Estado ha ido expoliando a las comunidades populares desde el siglo XIV. La intención es que surja un esfuerzo combatiente, una voluntad de acción y llevar el asunto del comunal, no solamente a la sociedad rural, que en algunos lugares se conoce quizá mejor, sino también a la sociedad urbana que lo desconoce en su totalidad. Una interpretación objetiva de los pueblos de la península ibérica debería incluir el comunal, y el hecho de que no se haga demuestra el engaño perpetrado, teniendo en cuenta que el Estado español está constituido aproximadamente por unos 50 millones de hectáreas. Esto indicaría que una parte decisiva de las tierras eran comunales, hasta el punto de que, si nos retrotraemos hasta el siglo XV, estas representaban aproximadamente el 80% del territorio
Hay diferencias territoriales entre los pueblos y aldeas que todavía tienen comunal. Navarra es la región donde más comunal existe, aproximadamente el 70% del territorio. También en Castilla, Galicia, Cantabria y Aragón, donde puede situarse en torno al 50%. En Cataluña y Asturias, entre el 20 y el 25%. En el país valenciano debe haber algo más. Pongamos un 30% de la superficie de las poblaciones. El programa de actuación práctica para rescatar el comunal se basa en los siguientes puntos que forman parte de nuestros objetivos. 1. Constituir una agrupación vecinal o junta para que sea el común de los vecinos quien se haga cargo de las tierras y bienes comunales, sean de la naturaleza que sean, y si los hubiera. Para que este sistema funcione, es necesario el espíritu convivencial y de comunalidad, tener una gran capacidad relacional, saber estar para que funcione sin que se generen conflictos, sobre todo en una sociedad tan degradada convivencialmente. 2. Aprovechar las situaciones de hecho que ya existen, suertes de leña, parcelas de cultivo sorteadas, sacas de troncos para vigas, ganado, recolección de frutos, bellotas, castañas, plantas silvestres, pesca, etc. Esto suele estar regulado y gestionado por el ayuntamiento, pero no siempre. Se puede hacer de dos formas: arrendando todo el comunal y repartiendo el dinero resultante entre los vecinos, o trabajándolo los propios vecinos del lugar. 3. Efectuar labores de crítica ante quienes no diferencian entre comunal y bienes de uso común, y ante quienes olvidan que el comunal es siempre concejil, y el concejil es una asamblea, expresión de la soberanía del poder popular. Aquí tenemos mucho que hacer porque prácticamente todos los autores académicos incurren en este error. 4. Divulgar el comunal en las ciudades y entre los jóvenes, mediante libros, videos, conferencias, encuentros, etc., que nos van a fortalecer en el terreno reivindicativo y combativo. 5. Buscar terrenos comunales para reforestar. Es importante que cuando llegue el momento de la forestación con bellotas, se busquen terrenos comunales previamente establecidos para ir allí a sembrarlas. Muchos de ellos son terrenos de pasto abandonados o semi-abandonados. Eso mejorará la calidad del suelo y la valía de estos terrenos. La gente que desee mudarse al campo puede informarse a título individual si en la localidad donde va a vivir existe comunal. Así encontrará más facilidades. 6. Vincular la lengua propia del lugar al comunal, así como la música y el resto de la cultura ancestral, tratando de recuperar su esencia. El comunal hay que considerarlo desde el punto de vista de la historia, la lengua y la cultura de cada lugar. El comunal tiene que expresarse en la lengua original, en la lengua de su pueblo, y relacionarse con la música popular, con la cultura de tradición oral, con los versolaris del País Vasco, con la música de raíz. Esta lengua y esta cultura forman parte de un todo que es la verdadera esencia del comunal. Todos estos son pasos hacia la disolución de la noción de propiedad privada y por lo tanto hacia la disolución de las divisiones interpersonales y la realización de esa frase maravillosa de Ludwig Feuerbach que dice: la soledad es finitud y limitación, la comunidad es libertad e infinitud.
Binaural Rádio Rural, um podcast sobre sons e arquivos rurais.